Olá, signo de Libra, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Bianca Jennifer, terapeuta e fundadora da Bianca Jennifer Terapias. Estou aqui para realizar mais uma leitura das cartas dos tarôs e dos oráculos dos baralhos para vocês do signo de Libra. Seja você com Libra no Sol, na Lua, no Ascendente, essa leitura pode ser para você, pois é uma leitura coletiva. Portanto, veja aquilo que faz sentido para sua energia, faz sentido para a sua vida. Aquilo que te deixar mais pesado, eu convido você a realmente fazer um filtro. Será que é meu mesmo? Isso faz sentido para mim? Como essa mensagem pode me ajudar, contribuir no meu processo nesse momento? Tudo aquilo que for mais atrapalhado que ajudar, você libera. Agora aquilo que traz, né, um direcionamento, uma calma, um questionamento construtivo, aí sim é o que é bacana você trazer para sua energia. Librianos, aqui abaixo eu deixo o link da sua playlist, o link da playlist das leituras intuitivas, o link do programa Fala Comum, onde você encontra mais mensagens da espiritualidade. Eu convido vocês a conhecer o meu trabalho, se você ainda não conhece. Se você já é aqui membro do canal, eu agradeço a sua presença, a sua companhia. Agradeço também a contribuição que vocês deixam aqui, curtindo, comentando, se inscrevendo no canal. Aqui abaixo você encontra os meus canais de contato para fazer a sua contratação. Eu sou terapeuta holística, trabalho com energia, espiritualidade e outras ferramentas que trabalham a nossa psique, a nossa energia, o nosso processo aí de desenvolvimento individual e coletivo. Caso você se interesse, é só entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo meu e-mail. E para você que quer contribuir aqui com o crescimento do canal, eu também deixo aqui abaixo o meu Pix. Se você quiser fazer uma contribuição, é bem-vinda. Vamos iniciar então sua leitura, Libriano. Essa leitura de hoje eu vou trazer uma captação da sua energia e uma mensagem da sua espiritualidade com o tarô egípcio. E vou trazer aqui uma carta do oráculo, né, das cartas ocultas, o que está por baixo. Tá em espanhol, mas é assim a tradução, tá? O que está por baixo. Vou então iniciar aqui sua leitura. Essa leitura é atemporal, ela não tem prazo de validade. Então, Libriano, vai se concentrando aí. Vai trazendo aqui para a energia, né, suas dúvidas, seus questionamentos, ou abrindo seu campo para receber informação. Estou tirando aqui as cartas saltadas. Quem perde ou quem ganha? As cartas estão saindo sempre de 2 em 2 aqui. Eita. Bem, é assim. Eu já peguei aqui, né, por cima aqui a energia de uma pessoa. É assim, você é uma fonte de energia muito potente aqui, ô Libriano. Eu tô falando para pessoas que têm um poder de materialização muito grande, um magnetismo grande, né? Por exemplo, você pode ser uma pessoa que veio realizar um trabalho que precisava de um quanto de magnetismo alto. Pode ser uma pessoa que trabalha com espiritualidade? Pode. Pode ser uma pessoa que não trabalha com a espiritualidade diretamente? Pode. Então, se você veio trabalhar em algum ponto importante na sociedade, ou em algum trabalho onde você tem uma representação alta, e isso demanda de você uma energia, uma estratégia, não só a energia, né, de trabalho físico, esforço físico, mas também intelectual, emocional, tem uma complexidade aqui. Os dois, talvez juntos aí. Para pessoas que estão em posições estratégicas muito aqui, o que eu percebo? E que também pessoas que o trabalho de vocês atinge muitas outras aqui, tá? Pode ser trabalho na internet,
pode ser trabalho na área de alimentação. Você também pode ser um empreendedor, um empresário que tem muitos funcionários e, assim, tem muitas famílias que se sustentam através do que você veio trazer, né? Então, tem uma variedade de pessoas que podem estar sendo envolvidas nessa situação. E assim, você veio com toda essa energia, mas existe aqui uma troca muito injusta. Você é um prodígio. Eu tô falando para pessoas aqui que são um prodígio, mas acaba que vocês não sabem usar isso a favor de vocês e de forma madura aqui. Então vocês acabam, eu percebo aqui, que é tanto para quem não sabe usar a energia que tem para realizar o trabalho que veio realizar, quanto para pessoas que acabam sendo podadas pelo ambiente onde elas estão, no sentido de ter a sua ação limitada para que você realmente não venha executar a sua função. Então, assim, eu estou falando aqui para pessoas que sentem o chamado, que sentem que vieram fazer algo, que sentem aquela coisa assim, mas não é aqui, alguma coisa está me dizendo, é para estar fazendo alguma coisa, eu sinto a minha grandeza, eu vejo minhas potencialidades, por que não está indo? Só que assim, vocês estão bem desorientados aqui. Então vocês sentem isso chegando, né? Tem aqui as cartas, eu não mostrei para vocês, né? Carta da retribuição, carta do prodígio, são coisas que eu já falei aqui, né? Vocês estão sentindo aqui com a premeditação, estão se sentindo desorientados aqui com a desorientação. Só que o que está faltando aí de vocês? Um autoconhecimento muito grande. Porque o que é necessário é você integrar sua energia masculina e sua energia feminina. É você reconhecer essas potencialidades internas e principalmente amadurecer, né? Amadurecer essa energia masculina. Trabalhar a energia feminina para você conseguir dar o suporte para a sua energia masculina aí. Para ter a confiança. Porque quem confia é o feminino. E se o feminino não confia no seu masculino, porque esse masculino ele é imprudente, ele não sabe trazer trocas saudáveis, ele não acredita no potencial, né? Se a energia masculina ela ainda é muito imatura, como é que a feminina recebe? E a energia feminina ela precisa confiar, né? Então tem um trabalho para realizar, para você realmente poder atrair o que você veio atrair, porque veio aqui a energia da aliança, né? Com as duas cargas, e vem a energia aqui da imperatriz. Então, quem vai atrair toda essa posição sua é a sua energia feminina. Só que ela só vai fazer isso quando ela se sentir confiante em você, quando ela confiar na sua maturidade. Então, vamos dizer que você já encontrou esse trabalho aqui, só que você ainda age de forma imatura. Um exemplo, né? Então, você não consegue, por exemplo, nessa posição de liderança, ser um líder. Você leva tudo para o lado pessoal, você não consegue se distinguir a sua função dos outros. Às vezes você fica realizando o próprio trabalho da pessoa, ao invés de deixar ela fazer o dela e você fazer o seu. Você tem dificuldade de assumir a sua função. O que é a sua função, por exemplo? Para quem é empresário, a sua função é ser o empresário, é cuidar da estratégia da empresa. Não é fazer o trabalho do funcionário que você contratou para fazer. É gerenciar, orientar, liderar, fazer a empresa funcionar sem você fazer o trabalho dos outros, você fazendo o seu. E para muitos aqui é difícil aceitar essa posição, né? Tem uma maturidade que falta chegar aí. E assim, o que eu percebo? Que quando você conseguir fazer esse trabalho de integração, você começa aqui na iniciação. Aí essa energia feminina, ela começa a puxar o que é seu para você. Tá? E aí aqui, ó, veio a carta aqui do amor e desejo, tem uma figura até de uma pimenta aqui, ó. Aí aqui as coisas começam a funcionar.
Porque você tem a maturidade e você tem a atração energética. E aqui você une tanto o amor quanto o desejo, né? E o que seria isso dentro de um campo de trabalho? É tudo de bom, porque você une todo o seu sistema, fazendo algo que você gosta, fazendo de um jeito que te satisfaz e atraindo mais e mais e mais. Dentro de um relacionamento, só o amor não basta, precisa também ter desejo, porque o desejo ele faz a atração magnética. Você pode amar a pessoa, mas se não tiver mais desejo, como é que fica aquele relacionamento? Então precisa das duas ligas. E aqui eu vejo que vocês conseguem esses dois, sabe? Porque o instinto animal, ele precisa da conquista, ele precisa sentir que ele tá fazendo, que tá acontecendo. Se ficar tudo só na boa intenção, na vontade, no bom trabalho, e não ter essa parte instintiva relacionadas, aí não vai te fazer bem, porque precisa ter progresso aqui, tá? Precisa ter a liga. E aqui eu vejo que vocês conseguem fazer isso, a partir do momento que vocês fazem essa integração, tá? Eu vou trazer aqui uma mensagem da sua espiritualidade, porque você pode estar se perguntando como é que eu faço isso, né? Vou trazer primeiro a mensagem, para depois eu dizer o que eu vejo como a minha percepção como terapeuta, né? Nós temos aqui a carta do testemunho, a carta da imortalidade e a carta da peregrinação que saiu junto com a indecisão. Eita. O que a espiritualidade de vocês está falando aqui, né, librianos? É assim. O que eu vejo aqui? Ela está dizendo que é importante você começar a olhar para a sua questão masculina. Porque assim, talvez para muitos de vocês têm uma referência da carga masculina. E quando eu falo disso, eu estou falando de influência, de referência de ação. Então, o que é a carga masculina? Todos nós temos as duas cargas, né? Feminino e masculino. A masculina é a nossa própria ação, é o eu posso, é o eu faço, eu vou, eu materializo, eu conquisto, eu realizo. É toda a ação de projeção, de fazer, né? Só que pode ser que muitas das referências de vocês de energia masculina não sejam muito boas. Então vocês podem vir de pessoa de descendência aí ancestral, familiar, onde tanto faz, se foi o pai ou a mãe ou os dois que foram para a área de trabalho, ou a sua própria família, quando você olha nessa questão de trabalho, avós, né, ancestrais, todos eles tiveram uma certa limitação situacional ali. Então, ou não tinha recursos, ou a família ela já vinha de uma situação anterior, né, difícil. Por exemplo, para a pessoa, antigamente, a sua linhagem, ela definia muito como ia ser a sua qualidade de vida. E por mais que hoje seja diferente, a gente ainda tem muita influência disso. Então, se você tem uma descendência que foi prejudicada no passado, por carregar um estereótipo, seja você originário, por exemplo, de escravos, né? Originários de judeus, de pessoas fugidas de guerra, de indígenas, de países que foram colonizados. Então, se você tem essa referência ancestral mais anterior, você pode observar que os seus ancestrais mais próximos, eles também foram prejudicados e você ainda está recebendo influência dessas ações anteriores, dessas situações. E esse emocional em relação ao que aconteceu no passado, ele é repassado para você
através das nossas memórias, né, ancestrais, que inclusive podem ser memórias emocionais que são passadas, né, de geração em geração através das próprias experiências. Então é uma herança energética, uma memória que a gente traz, emocional, mental, até o nosso condicionamento, toda a forma como a gente pensa é influenciada e vai sendo repassada de geração em geração. E aqui eles falam que pode ser muito que a sua carga masculina, ela não acredite na sua capacidade de conseguir mais, porque até então não conseguiu mais. É como se fosse assim, é a sua referência. Então, olha para a família que você tem, talvez o máximo que você ousa sonhar são as referências que você tem ali em volta. Então, às vezes, um tio que conseguiu um cargo mais alto, né, no governo, né? Às vezes, uma empresa, um empresário que conseguiu ali, alguém da sua família com uma empresa que conseguiu fazer algum dinheiro a mais. Só que a sua referência vai ser o que aquela pessoa fez, como que ela fez. E aí você meio que limita o universo de possibilidades em relação a essas referências que você tem. E aquelas referências de limitantes, elas são muito fortes no seu sistema aqui. E, inclusive, a sua espiritualidade está dizendo que você pega isso nessa vida da sua ancestralidade, mas, na verdade, não é a primeira vez que isso acontece na sua realidade como espírito. Em algum momento você já encarnou numa vida onde você já passou por uma experiência assim. E aí você veio nessa vida novamente repetindo isso. Então, já é uma questão já que você também traz de outras vidas. Mas eu vejo aqui que é de uma vida só, tá? Não tem, só que assim, você tá, que eu vejo aqui nessa carta, né, da imortalidade, gente, eu nem tô mostrando as cartas pra vocês, né, tá, nessa carta aqui da imortalidade, eu vejo assim, que quanto mais você se abrir pra resolver isso, menos você vai repassar isso pra vir trabalhar em outras vidas, porque essa situação da vida passada, ela te gerou um karma para você trabalhar em 4 vidas aí, se você for nesse ritmo. Só que assim, seria uma perspectiva a partir de uma forma de ser. Só que aqui a gente não, como é que fala? Eu, Bianca, né? Eu penso assim, porque aqui tá reforçando que a projeção são para 4 vidas, né? Eu, Bianca, eu não me apego muito a esses tipos de projeção. Por quê? Porque tudo é um aprendizado, né? E quanto mais a gente se abre para o desenvolvimento, não tem como saber o que a gente está plantando e semeando hoje. Mas o que você plantou e semeou em outra vida te trouxe uma repercussão a longo prazo aí, tá? Dentro do seu desenvolvimento como espírito, das suas capacidades aqui. E a espiritualidade, por que eu falo que eu, Bianca, eu não me apego tanto a isso? Que a espiritualidade, ela sempre tá colocando ferramentas na nossa vida para acelerar o nosso processo de cura, nosso desenvolvimento consciencial. E como o universo é expansivo, para expandir precisa de aceleração de partículas. Então a tendência é que as coisas vão sofrendo mais pressão para resolver mais rápido, para que essas dores elas não aumentem, porque já está num nível muito agravado, né? Tá chegando num clímax aí de dores. E isso interfere em vários lugares, né? É como se você visse alguém doente e você quisesse ajudar aquela pessoa doente. Aí você vai deixar ela ir curando o tempo dela ou você vai dar possibilidade, se é possível, se está na sua alçada,
tratamentos que podem ajudar ela, né? A espiritualidade, ela faz isso, só que é o nosso livre-arbítrio aceitar ou não. Então, a gente que é o doente, a gente que está naquela dor, né? A gente pode se abrir a um tratamento que vai melhorar, aliviar, porque o universo não quer ver a gente em dor. Ele quer, a gente está em dor para aprender com as nossas próprias semeaduras, né? Mas enfim. Aqui saiu a carta da peregrinação com a indecisão. Só que aqui, ó, vocês estão caminhando, né, na vida, nessa gangorra aqui, ó. Aí estão tentando equilibrar aqui, muito no yin de vocês, né, na energia feminina. Só que assim, é como se aqui houvesse, vocês estão conseguindo amadurecer, mas quando chega na hora de decidir o que fazer, aí vocês meio que dão uma vacilada, entendeu? Então, por exemplo, imagina um chefe aqui, né? Então você começou, você veio para ser um empresário, por exemplo. Aí você tá com alguns funcionários, só que às vezes você perde as estribeiras lá e distrata alguém. E isso tá te gerando problema, que a equipe não tá mais confiando, já tem ali algum processo na justiça com algum funcionário. E o seu feminino se sente inseguro, porque ele quer prosperar, ele quer atrair mais. Mas sempre que ele atrai um desenvolvimento, você vai perdendo mais a cabeça. Então talvez precise de um conhecimento aqui. Só que quando você fica numa situação entre você ir pelo instinto e ir através de uma elucidação, de uma maturação, de um conhecimento, às vezes parece que você meio que vai pelo ímpeto, pelo orgulho, sabe? Ai, como ele ousa. Aí é uma ferida emocional. E que precisa de limpeza aqui, tá vendo? Para muitos de vocês vai precisar de limpeza aqui. Né? Para muitos de vocês aqui, vai precisar de alguma... Essa figura aqui me lembra muito um frasquinho de perfume, né? Vai precisar realmente de você cuidar desse feminino de vocês, desse emocional, tratar muito essas questões tanto emocionais quanto de confiança. Vocês precisam dar uma segurança aí pro masculino, pro feminino de vocês. Senão vai parar de atrair, né? Só que o masculino de vocês ele já tá com o olhinho lá no que precisa ser feito, né? Ele tá ali com o olhinho assim pro que precisa ser feito, mas os pés estão lá para o orgulho, né? Para misericórdia. É difícil, eu sei. Mas é o que eu tô vendo aqui, né? A espiritualidade de vocês está com vocês, só que assim, aqui é muito o que me questionaram um dia, né? E o livre-arbítrio, onde fica? Aqui na vida, a gente pode, assim, o nosso espírito, ele tem um projeto de desenvolvimento, né? Ele, antes de encarnar, é feito todo um projeto reencarnatório. Eu vou ir nessa vida, vou fazer tal coisa, vou encontrar com fulano e tal. O ser aqui, ele tem algum livre-arbítrio sobre a própria coisa que ele fez? Que a própria programação reencarnatória dele não tem, porque a programação reencarnatória foi antes, o livre-arbítrio está antes, é do espírito, né? Só que quando chega aqui na Terra, existe a questão do ego, existe a nossa percepção, a persona, né? E o que é o livre-arbítrio do ego, nesse sentido? É ele atrasar o processo evolutivo dele ou ele facilitar o processo evolutivo dele. Porque está sendo a espiritualidade, né? Ela vai te ofertar os aprendizados, ela vai te ofertar a melhoria, né? Só que é a gente que aceita, é a gente que escolhe, muitas vezes é a gente que precisa ir lá e fazer o trabalho, que é a nossa vida, é a nossa colheita, né? A gente que está colhendo. Então, que nem eu falei para vocês, o que é essa pessoa que ela pode fazer?
ela pode resolver essa questão em 4 vidas, ela pode atrasar mais ainda o processo dela, dificultar mais ainda, não no nível da espiritualidade ter que interromper, né? Que isso pode acontecer também, a espiritualidade interromper quando você começa a mais prejudicar o seu processo do que te ajudar. Mas aqui você pode ir mais pela dor do que pelo amor. Como assim? Vamos dizer que você tem que passar por esse aprendizado nessa vida. Você tem um quantum de aprendizado que você precisa ter para o seu processo evolutivo. Então aqui eles fizeram uma projeção de 4 vidas, que você vai precisar trabalhar essa questão. Aí nessa vida tem esse 25% que você precisa desenvolver, né? Ok, é a estratégia, tá, gente? Não necessariamente vai ser desse jeito. Só que aí você pode desenvolver isso daqui porque de boa vontade ou de má vontade, que a gente chama nos Odus do caminho de Odu. É você caminhar pelo caminho negativo ou caminho positivo. Então, você pode escolher se você vai fazer, né? Escolher assim, né? Se você tiver consciência, aí você vai entender o processo. Você pode entender aquilo como algo que vai trazer um aprendizado e confiar. Ou você pode fazer aquilo reclamando, batendo o pé, criando mais karma para você. É muito complicado, né? Pois é. Mas seria assim. É difícil mesmo, mas vamos dar um exemplo prático aqui. Imagina que a mãe falou pro filho arrumar o quarto. Aí o filho pode arrumar o quarto. Ai, que maravilha, até parece, né? Ai, que maravilha, vou deixar o quarto limpo, maravilhoso. Depois eu vou ficar aqui nesse quarto com tudo limpo, mas eu não quero limpar o quarto, mas eu preciso, que a mãe mandou, e ela é braba. Aí tá, eu vou limpar então. Ou eu posso limpar o quarto com uma raiva, quebrando, batendo nas coisas, né? Trazendo aquele clima todo negativo. É como eu vou passar por isso, né? Eu posso atrapalhar. Eu posso atrapalhar o processo. Se eu ficar, a espiritualidade vem, me fala, ó, o caminho é por aqui. Olha, percebe, é melhor você limpar o quarto, porque isso vai te ajudar. Observe isso daqui, ó, vai aprender aqui nessa empresa como lidar com esses funcionários. Vai aprender, vai trabalhar essas feridas emocionais. Contrata um tratamento para você se tratar. Vai fazendo isso. Aí você fala assim, eu não. Quem é você para mandar em mim? Né? Eu não. Sendo que eles estão aqui para ajudar a gente. Eu não. Eu decido o que eu faço na minha vida. Eu tenho todo o direito de ficar com raiva, porque olha o que essa pessoa fez. Quem é ela para achar que ela pode fazer o que ela quer na minha vida? Aí vem o orgulho mal usado, o ego ferido, com eu faço o que eu quero. E seja feita a sua vontade, que a vida é sua. O que vai acontecer? Ou vai ficar tão ruim que a espiritualidade ela precisa intervir, você tem uma dor tão grande que aquela dor vai fazer você aceitar o tratamento, o processo de cura, ou então você se abrir para o aprendizado, né? E a tendência é a gente resistir mais e mais quando a gente resiste. Gente, o negócio vai ficar tão feio, mas enfim. Até que numa hora eles pegam bem aonde dói, para a gente poder se movimentar, né? Então, o nosso livre-arbítrio aqui na matéria é a gente escolher o caminho mais difícil ou o mais fácil, né? Mas enfim. Agora eu vou trazer aqui um oráculo, né, do que está por baixo. Pediram para trazer 2 cartas. Vamos lá. E se você está gostando, curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Ó, pediram para trazer 2, então eu vou... Ixi, Maria, misericórdia. Saiu aqui, ó, abuso de drogas junto com fugindo, né? Junto com fugindo. Essa saiu na primeira. Eu aceitei as 2 e saiu uma outra, né? Na sequência aqui saiu ódio.
Então, o que está acontecendo aqui? Essa energia masculina está com muita raiva. Só que aqui existe um processo de dependência, que quando a gente está no abuso de drogas, quando a gente está em algum tipo de vício, ele é uma somatização de uma dependência emocional, uma dependência financeira, né? Aí a gente acaba suprindo esse vazio com algum tipo de vício, com algum tipo de dependência na química, né? E aqui, ó, muita dor do abandono, aqui, ó, fugindo, vocês estão fugindo dessa dor, né? Aqui vocês podem também estar com algum outro tipo de ferida emocional, rejeição, traição, humilhação, injustiça. E aí vocês querem amortizar essa dor fugindo. Então hoje eu briguei com o meu funcionário lá, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí eu faço o quê? Eu vou, marco com alguém para ir tomar uma cerveja, fico falando, aumentando aquela situação, porque isso, porque aquilo, aí vai desabafando, só que ao mesmo tempo aumentando toda aquela ira, ao invés de, né, de resolver, mas se você conseguisse, eu tenho certeza que você faria. Mas aqui é um padrão, né? E aí, não faz mais nada, que você tá certo, entendeu? Ou então acontece alguma coisa ali que é mais depressiva, né? Tem pessoas que explodem, tem pessoas que ficam mais tristes, mais depressivas, aí chora, aí não sabe por que aconteceu, aí começa toda aquela depressão, aquela coisa. E aí você, a vida é assim, não sei o que fazer, vou assistir uma série, vou procurar alguma coisa para me distrair, porque não tô conseguindo fazer avanço aqui. Só que o que vocês não estão percebendo é que isso está aumentando a energia de ódio de vocês estão ficando com ódio da situação, né? Seja você alguém que reage de uma forma mais com a ira, né, com a raiva, seja você que reage de uma forma mais se sentindo triste com a situação, tá? Ambas pessoas com as reações, isso tá deixando o masculino de vocês muito ferido aqui, com muito ódio, né? Com muito ódio. E o que vem desse ódio, né? A tendência é você piorar essa situação, porque aqui não tem cura. A cura, ela vem quando você começa a reconhecer esses padrões e tratar. Se você precisar da minha ajuda profissional, já falei para vocês, aqui abaixo você encontra os meus canais de contato. Eu trabalho exatamente com as feridas emocionais, né, com técnicas mais assertivas. Eu tenho um processo de avaliação 360 que vai abordar ali o seu sistema como um todo, entendendo o que é mais assertivo para você. E se você tiver alguma dúvida e quiser conversar, pode me chamar também. Eu também estou com a agenda aberta para leituras, né? 1h30, online, você tem direito a fazer 2 perguntas, tá bom? E é isso. Essa foi sua leitura, Libriano. Se você gostou, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal e eu vejo vocês na próxima leitura. Tchau, tchau.